Olá, telespectadores da TV Justiça. Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito Responde. Ao longo da semana, tivemos a oportunidade de estudar o Estatuto das Cidades, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Patrimônio Cultural Brasileiro, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e encerramos nossos estudos de direito ambiental com o novo Código Florestal. E agora, teremos a oportunidade de responder às dúvidas dos alunos Arthur, Ivone e Douglas. Arthur, meu cara, alguma dúvida? Professor, a construção de prédios em áreas onde há restrições ambientais dentro da cidade fere a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Puxa, Arthur, pergunta difícil, hein? Podia ter começado eu pela Ivone, mas vamos lá tentar te responder. Arthur, a construção de prédios, ela não fere a Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque o objeto da Política Nacional de Mobilidade Urbana não é restringir o uso e a ocupação do solo. Agora pensa bem comigo, um prédio, X andares, um número grande de pessoas morando. Cada família, um determinado número de veículos automotores. Alguns deles transitando nas vias já existentes, apenas com uma só pessoa. Concorda comigo que o número de veículos vai aumentar? E o trânsito, que já não é talvez muito bom, vai piorar mais ainda? Aí sim, cabe à política daquela cidade municipal de mobilidade urbana dar vazão a essa nova necessidade decorrente do número maior de veículos automotores. Obrigado pela pergunta, viu, Arthur? Ivone, e você? Alguma pergunta? Faço, Sim. por favor. Qual seria a alternativa para o cidadão, né, no caso da lei seca, para voltar para casa, por exemplo? Poxa, Ivone, o cidadão tem aí uma nova restrição, louvável restrição. Ninguém tem direito a prejudicar terceiros por uma vontade própria. Só que, decorrente da proibição de se dirigir alcoolizado, o Estado restringe um direito dos mais fundamentais, que é o direito à locomoção. E aí qual alternativa vem sendo utilizada? A de um transporte público, Ivone, mas de um transporte público que é individual. E essa não é a prioridade da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A prioridade da Política Nacional de Mobilidade Urbana entre os transportes públicos é pelo transporte público coletivo. E a gente bem sabe que, principalmente durante a noite, o transporte público coletivo não é de forma nenhuma eficiente, muito menos efetivo. Seguro, então, menos ainda, por diversas razões, porque passa de hora em hora, quando passa de hora em hora. Agora, por exemplo, aqui em Brasília, Ivone, a gente tem uma alternativa, ou teríamos uma alternativa, que é um transporte público coletivo, só que ele não funciona durante a madrugada. Deve haver, obviamente, uma explicação. E nós sabemos que na Asa Sul, especificamente aqui em Brasília, há um sem número de belíssimos bares, eu inclusive aqui morei durante uma certa parte da minha vida, e que se o transporte público metroviário funcionasse, haveria sim uma alternativa cuja prioridade é conferida pela Política Nacional da Mobilidade Urbana. É isso que falta, viu, Ivone? Professor, não existe um plano ou há uma grande burocracia na prática da coleta seletiva de lixo? Douglas, acredito que você me refira a algum lugar em específico. Precisamos lembrar que o Brasil tem um sem número de municípios, 26 estados, o Distrito Federal e, obviamente, a União. A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos determina que todos os entes federados tenham que elaborar o seu plano de resíduos sólidos. Então, portanto, creio eu, e não posso afirmar o contrário, que deve existir não só um plano municipal de resíduos sólidos em algum lugar, como bem a coleta seletiva. O que acontece, por exemplo, em Belo Horizonte? A lei que instituiu a coleta seletiva
fala que Belo Horizonte terá uma coleta seletiva em todo o território. De novo, em todo o território. Não é na metade do território, não é num terço do território, nem em um só bairro. Douglas, é uma norma eficaz, ela tem aptidão para produzir direitos. Mas, de forma alguma, essa lei Belo Horizontina, veja só, eu estou contando um caso em concreto, um caso específico, é efetiva. A coleta seletiva em Belo Horizonte acontece em poucos locais, o que faz com que precisamos demandar que essa norma seja de forma ampliada para o acesso ser universal. Agora, Douglas, segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, há prazo para a elaboração dos planos de resíduos sólidos. Uma vez elaborado o plano de resíduos sólidos de determinado ente federado e implementada a política da coleta seletiva, o que é coleta seletiva? É segregar, separar, para depois dar uma destinação ambientalmente correta. É interessante pelo seguinte, a obrigação, depois de implementada a coleta seletiva, não é só do poder público, porque cabe ao consumidor final, e todos nós somos, fazer o que? A segregação, a separação. E se nós, consumidores finais, não fizermos a separação, a coleta seletiva não vai ser bem feita. Ou seja, existe uma responsabilidade que é compartilhada entre os consumidores e entre o poder público. De fato, se isso não for feito, não é só o poder público que desrespeita a política de resíduos sólidos. Também o cidadão desrespeita a política de resíduos sólidos, porque não favorece a coleta seletiva e deve, não só o poder público como cidadão, por isso ser sancionado. Agora, nas cidades em que a política seletiva é implementada, precisamos de mais ecopontos, precisamos de mais informação a respeito da coleta seletiva. Só os ecopontos, que significa isso, pontos em determinados locais, não funciona, porque muitas vezes o cidadão não tem como levar aquilo que ele separa, segrega, aos locais de ecopontos. Então precisamos também que aquele que é responsável pelo manejo dos resíduos sólidos, pela limpeza urbana, também faça a coleta dessa chamada coleta seletiva. É um caminho árduo, é um caminho longo, mas é um caminho sem volta. Porque precisamos lembrarmos do que fala em hierarquia a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Primeiro, não geração. Segundo, redução. Terceiro, reutilização. Quarto, reciclagem. E, por último, o tratamento dos resíduos sólidos. Se nós temos a coleta seletiva, estamos fazendo com que isso possa ser utilizado em algum momento, contribuindo para quê? Para a redução de novos produtos. Isso faz com que, evidentemente, toda a cadeia do ciclo produtivo contribua aí para a logística reversa, que também é uma definição ainda recente, trazida pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Arthur, a bola é sua. Tem mais alguma dúvida? Professor, com a modernização da tecnologia, como fica a atualização das resoluções do CONAMA com relação ao descarte dos resíduos sólidos? O Arthur é o que faz pergunta mais difícil, né? Arthur, eu vou ser humilde aqui em tentar te responder, bacana? Okay. Pessoal, o Arthur falou em CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, ele responde consultas, mas edita também resoluções. Então, a pergunta do Arthur diz respeito a isso. E as resoluções que o CONAMA editou, tratando, entre outras questões, do que mesmo, Arthur? Do descarte dos resíduos sólidos. Do descarte de alguns resíduos sólidos, como pilhas, baterias. Olha, Arthur, a Política Nacional fala que é necessário o descarte.
e fala que o segmento privado, independente dos planos elaborados pelos entes federados pelo poder público, tem que fazer o seu plano de resíduos sólidos, o seu plano de gestão. A partir do momento que o ente federado X, Y, Z, no caso a União, porque o CONAMA trata de resoluções de âmbito nacional, a partir do momento que a União editar normas tratando a respeito do descarte do resíduo sólido bateria, do resíduo sólido pilhas, aí sim a gente vai poder fazer a análise se houve ou não a revogação. O que é importante é lembrar que já existe norma do CONAMA, como você muito bem colocou, tratando do descarte de alguns resíduos sólidos. Se elas existem, se elas têm validade, elas precisam ser respeitadas. E são muito boas, inclusive, as normas então existentes. Precisamos tratar com um instrumento normativo mais respeitado, que é a lei. Discute-se se o CONAMA, até hoje, inclusive o professor Paulo de Bessa Antunes, pode editar normas de caráter geral. O fato é que o CONAMA vem fazendo, como você bem colocou. Agora, nenhuma discussão haveria quanto ao quê? Se uma lei em sentido estrito editar-se normas a respeito desses descartes. Meus caros, vamos a um breve intervalo para depois voltarmos na tentativa de continuar a responder as perguntas de Arthur, Ivone e Douglas. Conto com você na segunda parte do nosso programa Saber Direito Responde. Muito obrigado. Voltamos ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Leandro Eustáquio e continuarei a responder a pergunta dos meus amigos alunos, diretamente à minha querida Ivone. Ivone, alguma dúvida a mais? Sim, professor. A extinção da punibilidade no crime de poluição está condicionada à reparação do dano? Ivone, gostei da pergunta, viu? Até porque, como eu não entendo muito sobre crime ambiental, eu vou aqui te enrolar um pouquinho e agora acho que a resposta sai. Ivone, a Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais, tem a sua parte geral e tem a parte especial que trata dos crimes em espécie, inclusive o crime de poluição. Na parte geral, nos artigos 27 e 28 da Lei 9.605, estabelece-se o seguinte: para a transação penal, que vale para apenas crimes menor potencial ofensivo, exige-se a composição do dano ambiental. Ivone, vou explicar direito o que é isso. Houve um crime de menor potencial ofensivo, talvez o caso de poluição. E houve também um dano, o rim foi poluído. O que está exigindo a lei? Para se fazer a transação penal, você tem que explicar para mim, compor, para mim aqui é o promotor de justiça, que ele é o titular da ação penal, como vai reparar o dano. Então eu poluí o rio, e aí eu faço a composição com o promotor de justiça. Nós vamos despoluir esse rio em 2 anos. Aí é possível a transação penal. Passa-se esses 2 anos, volto eu ao senhor promotor de justiça. No caso você, muito em breve, Ivone. Senhora promotora de justiça Ivone, está aqui o laudo pericial que comprova que eu cumpri aquela minha obrigação. Lembra da composição do dano? Que eu iria despoluir o rio em 2 anos? Está aqui o laudo. Portanto, aí eu tenho direito ao quê? A extinção da punibilidade. Sua pergunta é perfeita. Lembrando-se do seguinte: a extinção da punibilidade decorre da reparação efetiva do dano, ligada à transação penal, que só é prestável para crimes de menor potencial ofensivo, que é a grande maioria dos crimes previstos na Lei 9.605 de 98. Essa é a condição, viu, Ivone? Douglas, mais alguma dúvida? Professor, em cidades como Brasília, que é considerado patrimônio cultural da humanidade e que cresce imensamente a cada dia, como fiscalizar e administrar as construções
de uma forma em geral nessas áreas? Douglas, vou aproveitar a sua pergunta e fazer uma explicação antes da sua resposta. Isso aqui é técnica de professor que ainda não sabe a resposta e vai tentar formulá-la. Mas eu tento e responder o que você quer perguntar mesmo, tá? Brasília, tecnicamente, não é uma cidade. Como assim, professor? Você está dizendo que eu não... Brasília, tecnicamente, teria um outro conceito, mas por que não seria cidade? Cidade é aquilo que envolve apenas a área urbana. E Brasília pode ter ainda uma área rural. Só talvez nessa região do Distrito Federal você consiga perceber a diferença entre cidade e o ente federado do município. Porque além de Brasília, nós temos as chamadas cidades satélites. Cidades satélites que, junto com Brasília, que não são entes federados autônomos, lembrando dos entes federados autônomos. União, os estados, o DF e quem? Os municípios. Poucos lugares do Brasil você consegue enxergar isso de forma fática. Talvez no norte do Brasil, onde há municípios de proporção gigantesca, como Porto Velho, em Rondônia, onde a sede, cidade diz respeito à sede também, tem distritos distantes da sede 100 quilômetros. Mesmo assim, parte de um só município, que é o ente autônomo. Então, só fazendo um adendo ao que seria cidade. No que toca à sua pergunta, eu até peço a que você responda, formule-a novamente, que eu preciso entender melhor que você quer explicação. Pode perguntar de novo, por favor? Cidades como Brasília, né, que tem um considerado patrimônio cultural da humanidade, né, a gente vê várias construções, a cidade crescendo bastante. Então, como que o direito ambiental consegue fazer esse controle, né, desse patrimônio cultural, que no caso é Brasília, em cima dessas construções? Como fiscalizar e conseguir fazer esse controle? Douglas, muito obrigado pela atenção e por perguntar novamente. Adendo número 2. Patrimônio da humanidade é um reconhecimento feito pela Unesco, um órgão da ONU. Isso acontece mundo afora. Quito, no Equador, capital do Equador, é a primeira cidade que foi reconhecida pela ONU, pela Unesco, enquanto patrimônio cultural da humanidade. Há uma série de requisitos a serem preenchidos. Entre eles, acredito eu, não tenho certeza mesmo, mas que há requisitos, eles existem, o ordenamento urbano, o respeito às qualidades, à vocação daquela cidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que patrimônio cultural do povo brasileiro, a Unesco não pode conferir esse título a nenhuma cidade brasileira. Só os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e os municípios é que podem reconhecer alguma cidade, algum estado, algum bem propriamente dito, enquanto patrimônio cultural. Por favor, perceba bem a distinção. O que a Unesco faz é uma coisa e o patrimônio cultural, conforme o artigo 216 da Constituição, é outra coisa completamente distinta. O patrimônio cultural envolve, entre outras situações, agora eu falo da Constituição, o patrimônio histórico. Tudo que é tombado é patrimônio histórico. Patrimônio histórico, Douglas, é espécie de patrimônio cultural. E os bens que são reconhecidos enquanto patrimônio cultural sofrem uma série de restrições. Restrições para quem? Para o proprietário, para o poder público e, às vezes, para a vizinhança. Controlar o crescimento urbano em uma cidade como Brasília, onde há uma série de bens, onde pode haver uma série de bens que são patrimônio cultural ou uma das suas espécies, patrimônio histórico, não se dá apenas por essa intervenção do Estado, mas se dá, sobretudo, por uma política de desenvolvimento urbano implementada através, por exemplo, da criação do plano diretor, que é que define a função social da propriedade urbana. Então, o que seria isso? Em determinadas áreas, o plano diretor é quem define, isso varia de cidade para cidade. Apenas a área residencial, em outras áreas, a área não residencial. E isso cabe ao plano diretor de cada uma das cidades, evitando-se talvez o crescimento desordenado
Planificar é ordenar. Planificar é desenvolver. Não planificar é permitir um crescimento desordenado, que é essa a sua pergunta. Mas não é só o plano diretor, não. A política de mobilidade urbana do município, do estado, também visa implementar o desenvolvimento urbano. Então, na verdade, o crescimento desenfreado é muito mais controlável pela presença de um plano diretor e de uma política de mobilidade urbana do que simplesmente apenas a declaração de um bem enquanto patrimônio cultural. Atenção! Embora eu tenha dito que não só a declaração de um bem definido enquanto patrimônio cultural possa resolver, evitar o crescimento desenfreado, tendo fundamentado que, na verdade, isso é obrigação do plano diretor do plano de mobilidade urbana, é importante que a sociedade civil faça parte da implementação, da fiscalização e da avaliação do plano diretor e do plano de mobilidade urbana. Só assim, porque somos nós que estamos vendo as coisas acontecendo no dia a dia. Não é apenas o poder público, é você que sabe, porque o poder público às vezes não te informa, que o metrô funciona até certa hora. O poder público não te manda uma mensagem para o celular necessariamente, devia ser obrigatório, mas não é. Cabe ao cidadão, e esse é o recado que eu quero deixar aqui ao final da sua pergunta, agir de forma mais efetiva, tornando-se o verdadeiro cidadão, implementando, ajudando a implementar o desenvolvimento urbano, que não é obrigação apenas do poder público. Espero ter respondido a sua pergunta, viu, Douglas? E você, Arthur? Lá vem você com as perguntas difíceis, fica aí à vontade. Professor, considerando que as empresas de telefonia móvel têm tido grande dificuldade para atender a legislação consumerista e as cada vez mais restritivas legislações ambientais, qual seria a alternativa para essas empresas poderem atender ao plano diretor e, ao mesmo tempo, poder fazer a instalação adequada de suas antenas? Arthur, é o seguinte, precisamos, obviamente, todos nós aqui, no bolso de cada um de nós, pelo menos um aparelho celular. E para que ele funcione bem, as antenas são necessárias. Agora, presta atenção. Nós temos 4, 5 operadoras de telefonia celular. Eu não preciso de uma antena para cada operadora. Não estou nem falando do juridiquês. Estou comungando contigo um raciocínio. Pode haver um consórcio entre as operadoras. Esse é um problema que pode ser resolvido dessa forma. Agora, é de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive regulamentando o uso e ocupação do solo urbano, definindo onde poderão ser instaladas as antenas de telefonia celular. Muito embora elas digam que a competência é da União para legislar sobre telecomunicações, levantando aí um suposto conflito. Conflito esse, pelos nossos tribunais, tem sido resolvido em prol do interesse local do município. Cabe às operadoras, por essa razão, se adequar de alguma forma ao que diz a legislação municipal, passando inclusive pelo licenciamento que é de atribuição do município. Ou seja, se não se adequarem, obviamente serão, muito em breve, responsabilizadas no âmbito administrativo, civil e penal. Ok? Meus caros, eu quero agradecer as suas perguntas, espero tê-los respondido. Mais uma vez o convite para o estudo do direito ambiental. Quero deixar aqui um abraço aos telespectadores do programa Saber Direito Responde e agradecer mais uma vez a audiência, deixar aqui um abraço do professor Leandro Eustáquio, deixando-me aí à disposição de outras consultas, seja por e-mail do programa Saber Direito, seja aí pelas redes sociais. Meu muito obrigado, aquele abraço a todos vocês aqui presentes e também ao público aí que está nos assistindo agora neste momento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.